Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para você que está em casa, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, através da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, ou através da Canção Nova na internet, o portal Canção Nova, o cançãonova.com. Você que nos acompanha através também das nossas mídias sociais, também nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Instagram. Deus abençoe você, viu? Uma alegria muito grande estarmos juntos nesse acampamento rumo a Pentecostes. Estou feliz também porque eu estou aqui com os meus irmãos, né? Quinta-feira a gente estava junto, né? Aí, ó, dobradinha. O time dá certo, eles... Graças a Deus, né? Tiago, time que está ganhando não se mexe, né? Então, o Emanuel, o Tiago também estão aqui comigo, uma alegria muito grande. Meus irmãos também aqui do ministério, meus irmãos aqui dos bastidores, cinegrafistas, produção. Uma alegria muito grande estarmos juntos com você. Você não está aqui no rincão do meu Senhor, mas eu tenho a plena certeza que você, de onde você estiver agora, você está unido a nós em oração nesse momento. Esse tema que nós vamos refletir um pouquinho agora, fala sobre a ressurreição de Jesus. O tema é Cristo, nossa esperança ressuscitou. E por que o acampamento rumo a Pentecostes se inicia exatamente com uma pregação falando da ressurreição? Porque o Pentecostes cristão só pode acontecer, ele somente acontece naquele domingo de Pentecostes, porque antes aconteceu a Páscoa. O Pentecostes, ele não vem antes da Páscoa, ele vem após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Então, pelo fato de que Jesus ressuscitou, e aí ele vai dizer aos seus apóstolos, dizendo, fiquem aí, permaneçam em Jerusalém em oração, porque agora vai se cumprir a promessa do Pai, que é para vós, descerá sobre vós o Espírito Santo. E naquele domingo de Pentecostes, vem o vento impetuoso, entra ali naquele cenáculo onde se encontravam os apóstolos reunidos com Maria Santíssima, e vem como que línguas de fogo sobre eles, e eles começam a falar em novas línguas, e com toda aquela parresia, com toda aquela intrepidez, começam a anunciar o Evangelho. Então o Pentecostes, ele só acontece porque Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Estamos na Páscoa. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Vou repetir. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, quero dizer para você que no Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 638 até o parágrafo 658, portanto 20 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, vão falar da ressurreição de Jesus. E veja, logo no início dessa parte que vai falar inteirinha sobre a ressurreição de Jesus, o Catecismo da Igreja vai nos ensinar que a ressurreição é a verdade culminante da nossa fé em Cristo. Veja o que significa culminante. Culminante significa aquilo que está no ponto mais elevado. Culminante é sinônimo da palavra máximo, ou seja, aquilo que chegou ao ponto culminante, chegou ao máximo. Então a nossa fé cristã, ela é composta por verdades. E dentre essas verdades da nossa fé cristã, existe aquela que, vamos dizer assim, é a verdade das verdades, é a verdade máxima, é a verdade no ponto mais alto, no ponto mais elevado. E qual é essa verdade, meus irmãos e irmãs? Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. É o centro da nossa fé cristã. O mistério pascal é o centro da nossa fé cristã. Então proclamar a ressurreição de Jesus é o ponto culminante da nossa fé. Já achou aí? João 20, versículo 19 a 23. Assim diz a palavra de Deus. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, eu quero meio que destrinchar, vamos tentar destrinchar essa palavra, esse trecho aqui da palavra de Deus, de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Então aqui, o subtítulo na minha Bíblia está a aparição aos 11, né, aos 11 apóstolos. Por que 11? Porque aqui não tinha o Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, como dizia o saudoso Padre Léo, morreu, não estava aqui, só tinha 11, e ainda não tinha sido escolhido o sucessor dele, né? Matias, não tinha sido ainda eleito. Então, só tinham 11 ali. E aí vai dizer que Jesus aparece a esses 11. Primeiro detalhe importante é esse no versículo 19, que vai dizer, ao entardecer daquele dia. Veja, essa aparição de Jesus ressuscitado aos 11, ela acontece, e o apóstolo faz questão de trazer esse detalhe, que acontece exatamente no entardecer. Então, se acontece no entardecer, supõe-se que houve, antes do entardecer, todo um dia. Houve todo um dia, um dia inteiro aconteceu. E João vai narrar esse dia, dizendo que logo no amanhecer, no início do capítulo 20, ele vai dizer, no primeiro dia da semana, ao amanhecer, quando ainda estava tudo escuro, Maria Madalena foi lá no túmulo, né? Foi lá para embalsamar o corpo de Nosso Senhor, e quando ela chegou, ela viu o túmulo vazio. Aquele mesmo trecho que eu falei para você do Catecismo da Igreja Católica, vai falar a respeito desse túmulo vazio. E vai dizer que o túmulo vazio, ele não constitui em si mesmo uma prova direta da ressurreição de Jesus. Até mesmo porque poderia-se dizer que, como foi dito até, Maria Madalena disse, levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, o fato do túmulo estar vazio não constitui uma prova direta da ressurreição de Jesus. Mas o catecismo vai dizer que o túmulo vazio constitui um sinal essencial. A sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Ou seja, quando Maria Madalena chegou lá e constatou que o túmulo estava vazio, algo diferente aconteceu aqui. Não está na normalidade não, alguma coisa aconteceu aqui que está diferente. O túmulo está vazio, não era para estar vazio? Por que está vazio? Então já começa, e ela corre lá para Pedro e João, para os apóstolos, fala, olha, o túmulo está vazio, tiraram o Senhor do túmulo, eles correm, aí diz a palavra de Deus que eles entraram ali, Pedro entrou no túmulo vazio, olhou tudo, depois João entrou, e diz a palavra que ele viu e creu, né, viu e acreditou, vendo ali o pano dobrado e tudo mais. Então o túmulo vazio constitui um sinal essencial. A partir do túmulo vazio, eles começam a perceber, algo aconteceu. Até então que Jesus, ele aparece, né, ressuscitado para Maria Madalena. Tudo isso está antes do entardecer. Também Jesus aparece, Lucas vai contar para nós, que ele aparece aqueles dois que caminham em direção a Emaús, os discípulos de Emaús. Tudo isso vai acontecendo antes do entardecer. E no entardecer, que é exatamente a hora em que a luz vai diminuindo e as trevas vão tomando conta, Jesus aparece aos seus discípulos. Talvez, meu irmão e minha irmã, você tenha acordado hoje vendo um entardecer. Ainda são 9 e pouquinho da manhã, 9h31 aqui no meu relógio, 9h31. E talvez agora, 9h31, você já esteja vivendo esse crepúsculo. Tudo esteja escurecendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta crise, já basta a crise na saúde com essa pandemia e todo mundo com medo, é coronavírus para lá, é coronavírus para cá, é pandemia, é todo mundo trancado dentro de casa, aquela coisa toda. Já basta a crise econômica, muita gente sendo demitida, muitas demissões em massa, muita gente aí preocupada, não tenho dinheiro para pagar as contas, como é que eu vou honrar os meus compromissos? Fora a crise da saúde. Fora a crise econômica, a gente também está no meio de uma crise política, né? Que parece que não vai ter fim, né? Cada hora e você não sabe onde é que está a verdade, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e você fica meio perdido, e de repente você começa a olhar tudo isso, e te dá aquele suspiro, aí você começa a se questionar, será que afinal de contas tem uma luz no fim desse túnel? Meu Deus do céu! E tem gente que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Meu Deus do céu! E vai desanimando.
Você olha as situações, essa semana a gente fez a live, eu e minha esposa, né, que agora é o tempo das lives, eu dizia isso na quinta-feira, na pregação de quinta-feira, e nós fizemos uma live na quinta-feira à noite, rezando pelas famílias, interessante, fato curioso, eu estava lá com o violão cantando, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, eu cantando isso com toda alegria, e a minha esposa vendo os comentários, e tinha uma pessoa lá dizendo, reze pelo meu marido, ele acabou de perder o emprego. Outro dizendo, reze pelo meu pai porque ele está com câncer. Outro dizia, reze por isso porque meu casamento acabou. Reze por isso. E a gente só ia olhando aqueles pedidos assim, uma situação mais dolorosa que a outra. Uma situação mais terrível que a outra. Uma situação que você olhava e falava, meu Deus, será que tem uma luz no fim do túnel? E a gente cantando, eis que faço nova todas as coisas. E parece que nós estamos no entardecer. A luz está indo embora e as trevas estão tomando conta. E você olha hoje para o cenário do nosso país e para o cenário do mundo inteiro e você fala, meu Deus, quantas trevas. As trevas de fato botaram as manguinhas de fora. As trevas estão, parece que tomando conta de tudo. Há tanta inversão de valores, há tanta coisa ruim acontecendo. Você liga lá no noticiário, a única coisa boa que tem é o boa noite. Porque o resto é só notícia ruim. Aí você fala, meu Deus, quanta notícia ruim, é um bombardeio de notícia ruim. E exatamente no entardecer, quando as trevas parecem que vão dominar, quando a luz parece que vai sair de cena, quando parece que tudo está ruim, não tem luz no fim do túnel, exatamente nessa hora, o Cristo ressuscitado se manifesta, aleluia, ele se manifesta. É nessa hora, ele aparece ali para os discípulos, que estavam como? Com as portas trancadas. Veja que detalhe, portas trancadas. Em tempo de pandemia a gente tranca a porta, fecha a janela, passa a cortina na janela e fala, não vou sair de casa. Esse dia eu estava na fila do supermercado, aí tinha um senhor falando no celular com outra pessoa e dizendo, eu não vou não sair não, porque olha, esse coronavírus está matando todo mundo, está matando velho, está matando criança, está matando jovem, está matando todo mundo. Deus me livre, não vou sair de casa não, não estou morrendo de medo. E o homem estava falando com sinceridade, ele estava apavorado na fila atrás de mim. Estava uns 5 metros atrás de mim, não era nem 2. Ele estava longe, para não pegar o vírus. Medo. E talvez você que está ouvindo agora esse momento, essa pregação, você esteja assim, morrendo de medo. Medo da morte, medo de ficar com a geladeira vazia, medo de perder o emprego, medo de não saber como vai trazer o arroz e o feijão para dentro de casa, medo do futuro. Você ouve tanta coisa na internet, tanta coisa nos noticiários e fala, meu Deus, como o mundo está difícil, como está tudo terrível, meu Deus. E você está tomado pelo medo. E aí, para a sua própria segurança, você tranca as portas. No instinto de sobrevivência, eu vou trancar as portas, eu vou fechar as portas. Só que para Deus, para o Espírito Santo, para o reino de Deus, não há portas fechadas. Não existe porta trancada para a força do Evangelho. Aquelas portas estão trancadas, aqueles homens estão com medo, talvez como muitos de nós, com medo diante de tudo isso que estamos vivendo hoje, com medo sem saber como que vai ser o futuro, meu Deus. E diante desse medo, Jesus atravessa as paredes, atravessa a porta, não tem para ele porta trancada. Ele entra e ele diz, a paz esteja convosco. Veja, a paz, Jesus começa com essa saudação. A paz, a gente sabe que essa paz ela é traduzida pelo termo hebraico shalom. Shalom, ele aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Shalom era o cumprimento usual. É como eu chegar para vocês, como eu disse agora, bom dia, oi, tudo bem? Então o judeu cumprimentava um outro shalom. Só que esse shalom, que a gente traduz por paz, a gente, na verdade, ele tem uma tradução muito mais profunda do que paz. Primeira coisa, o que é a paz? Santo Agostinho vai dizer que a paz, ele vai dar uma definição da paz, ele vai dizer que a paz é a tranquilidade da ordem. E quando Santo Tomás de Aquino vai falar exatamente, ele vai discorrer sobre isso que Santo Agostinho fala, que a paz é a tranquilidade da ordem, ele fala então que existem 3 ordens. Existe a ordem consigo mesmo, a ordem com Deus e a ordem para com o próximo. E aí, a partir disso, Santo Tomás de Aquino vai ensinar que, então, essas 3 ordens, na verdade, são 3 paz. A paz consigo mesmo. E quando eu estou com paz comigo mesmo, significa que, aqui dentro, a ordem das minhas faculdades. Não existe essa perturbação, não há perturbação das minhas faculdades. Estar em paz consigo mesmo, significa, portanto, que
dentro de mim, do meu coração, aquele medo, aquela angústia, aquele desespero, aquela vontade de tirar a própria vida, aquela coisa, aquele pânico, não. Eu estou em paz comigo mesmo, não há perturbação em mim. Não há perturbação no meu pensar, não há perturbação no meu falar, não há perturbação no meu sentir. Paz consigo mesmo. A paz com Deus, Santo Tomás de Aquino vai ensinar que significa essa docilidade, essa correspondência à vontade de Deus. Aquilo que Deus ordena, eu cumpro, eu correspondo com docilidade e por isso eu estou em paz com Deus. Eu compreendo, eu acolho, eu assimilo a vontade de Deus para mim. Eu assumo a vontade de Deus como sendo minha vontade e por isso eu estou em paz com Deus. E por fim, a paz com os irmãos, São Tomás de Aquino vai ensinar que é o relacionamento. Estar em paz com os outros, sem briga, sem discórdia, sem xingamento, sem essas ofensas, sem querer esganar o outro. Estar em paz com os outros, viver bem em comunidade. Então a paz é a tranquilidade da ordem. Mas o shalom, ele vai muito mais do que isso, do que essa paz. A expressão shalom, ela traz para nós a ideia da plenitude, da perfeição. O shalom, essa palavra, ela traz a ideia de inteireza, completude, algo que está completo. Por isso significa uma totalidade de bênção, de bem-estar, de prosperidade, de alegria. Quando se fala em shalom, e aí eu peço que você guarde bem essa frase, então, resumindo, shalom significa o seguinte: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Bonito isso, né? Vou repetir. Resumindo, shalom significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é o shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Aqueles discípulos estavam ali quebrados, estava faltando para eles confiança, estava tudo fora do lugar, tudo em desordem na vida daqueles homens, estavam com medo, com portas trancadas, e Jesus vem e diz shalom, para fazer com que no coração daqueles homens nada mais estivesse faltando, nada mais estivesse quebrado e nada mais estivesse fora do lugar. Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, ele vai falar em seu livro Canto do Espírito algo muito bonito sobre a paz. Eu vou ler aqui um trechinho e peço que você preste atenção. Ele vai dizer a respeito de que o demônio, Satanás, o encardido, o inimigo de Deus, ele é capaz, Frei Raniero Cantalamessa vai dizer isso, que o inimigo ele é capaz de falsificar quase que todos os movimentos e estados da alma, sabia disso? O inimigo é capaz de mascarar, falsificar quase todos os movimentos e estados da alma, inclusive as visões de Cristo e dos anjos, inclusive os êxtases. Inclusive o êxtase, o inimigo é capaz de falsificar. A única coisa que não é absolutamente capaz de falsificar, Frei Raniero Cantalamessa escreve isso, é a paz do coração. O diabo não consegue falsificar a paz do coração, a tal ponto que ver se uma coisa traz ou tira a paz, vem a ser o critério mais seguro para um discernimento. A paz, portanto, é o sinal mais inconfundível da presença de Deus. Principalmente nós que viemos do grupo de oração, da renovação carismática, a gente usa muito essa expressão, né? Isso aqui não me trouxe paz, não. A pessoa me falou aquela coisa, eu não senti paz no coração, não. Eu fui tomar aquela decisão, mas na hora de tomar aquela decisão eu não senti paz. A gente fala muito isso, né? Já deve ter falado isso alguma vez na sua vida, né? Eu não sinto paz no meu coração para tomar essa decisão. Eu não sinto paz no meu coração diante disso que essa pessoa está me falando. Frei Raniero Cantalamessa vai nos ensinar que a paz é o sinal mais inconfundível da presença de Deus. Portanto, quando você toma uma decisão e você sente essa paz no coração, é a confirmação, isso está em Deus. É Deus. Deus está ali dando o seu carimbo, a sua chancela, assinando embaixo, dizendo é isso mesmo, o caminho é por aí. É um sinal profundo de discernimento. Portanto, Jesus vai ali apresentar para eles a paz. Shalom. Para que nada esteja faltando, nada esteja quebrado e nada esteja fora do lugar. Aqueles homens precisam da plenitude. Mas vamos prosseguir. Depois de ele dizer a paz esteja convosco, o que Jesus nosso Senhor faz? Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. As mãos transpassadas pelos pregos na cruz, o lado transpassado pela lança.
Lucas, lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, Lucas vai falar exatamente essa passagem que a gente acabou de ler aqui em João 20. E ele vai dizer que quando Jesus, ele entra ali no lugar onde os discípulos se encontravam, eles ficaram assustados, cheios de medo, ficaram apavorados, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. Meu Deus do céu, vamos todo mundo morrer. Eles ficaram apavorados. E ele, porém, Jesus vai dizer: por que estáis perturbados e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Jesus mostra o seu lado transpassado pela lança, mostra suas mãos, para que eles ao tocar possam constatar. E ele vai dizer aqui em Lucas: um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Portanto, nosso Senhor mostra o seu lado transpassado pela lança, mostra as mãos, os pés, as suas chagas, como prova concreta: sou eu mesmo. Olha aqui a autenticidade: sou eu, o Senhor, não é outro não, sou eu. Mas veja, Jesus, ao mostrar as suas chagas, a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, que por suas chagas fomos curados. É bonito porque quando Jesus mostra o seu lado transpassado pela lança, mostra as mãos e os pés, ali as chagas das mãos e dos pés, ali começa para aqueles homens amedrontados, para aqueles homens que estavam nas portas trancadas, com portas trancadas, começa para eles um processo de cura. Um bonito processo de cura, tanto que João vai dizer, os discípulos, logo após Jesus mostrar as mãos e o lado, vai dizer aqui versículo 20, os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Veja, o início da passagem começa com o entardecer, o domínio das trevas sobre a luz. E nessa hora em que tudo parece perdido, o ressuscitado se manifesta. E o ressuscitado, ele vem e vem trazendo a paz, para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar. E eles vêm dar a sua paz. E ele mostra as suas chagas. E ao mostrar as suas chagas, nosso Senhor, ele começa um processo de cura com aqueles homens. E aqueles homens, ao notar as chagas em Jesus, são curados. O medo que havia dá lugar à alegria. O contato com o ressuscitado dá lugar à alegria. Como é que a gente toca no ressuscitado, meus irmãos? Tocamos pela fé. O dedo com o qual tocamos no ressuscitado chama-se fé. E hoje eu e você somos convidados, chamados a tocar no Senhor pela fé. Daqui a pouco nós vamos adorar a Jesus sacramentado. É o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E o Senhor Jesus que vai estar aqui diante de nossos olhos, sobre o altar no Santíssimo Sacramento, não é outro que o Cristo ressuscitado. Aquele que vem para nos dar a paz. E nós podemos tocar nele. E como é que nós tocamos nele? Pelo dedo da fé, pela mão da fé. É com o toque da fé que nós tocamos no Senhor. E aí eles começam a ter alegria. E o Senhor novamente diz: a paz esteja convosco, para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar. E ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Interessante, porque esse contato com o ressuscitado leva aqueles homens até então amedrontados, acovardados, leva eles a tocarem algo muito importante, que é o quê? A missão, o propósito, o chamado. O Senhor não perde tempo, ele diz para aqueles homens: olha, eu estou enviando vocês. Lucas vai dizer que eles são, esses homens enviados pelo ressuscitado, são as testemunhas. Vocês serão as testemunhas de tudo isso, testemunhas da ressurreição. E no livro dos Atos dos Apóstolos começa com isso, com eles testemunhando a ressurreição de Jesus com toda a parresia, com toda a intrepidez, testemunhas do ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses tempos de crise, em que os dias são maus, eu e você somos chamados. Veja, não é um convite, é um chamado, é uma convocação de Deus para mim e para você, para sermos testemunhas do ressuscitado, testemunharmos a ressurreição. E veja que interessante, um pouquinho antes, se você for lá em João capítulo 14, versículo 22, Judas, que não é o Iscariotes, o outro Judas, apóstolo de nosso Senhor, ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Ali, uma pergunta curiosa, é na Santa Ceia, Jesus está ali dando seus últimos ensinamentos para os seus discípulos, e Judas, não Iscariotes, pergunta ao Senhor, ele vem com essa pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo?
Vou repetir a pergunta. Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? E você percebe na narrativa aqui da ressurreição de Jesus, seja em Mateus, Marcos, Lucas ou em João, como estou pegando agora, Jesus, ele se manifesta no domingo de Páscoa e nos dias seguintes ele se manifesta a quem? Ao mundo todo? Não. Ao Império Romano? Não. Ao Sinédrio? Não. A Pôncio Pilatos? Não. Para quem que o ressuscitado se manifesta? Para os discípulos, para os seus amigos, para aqueles que acompanharam a ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você diz, eu sou discípulo de Jesus, assuma essa incumbência, porque é para você, não é para outro, é para você, é para mim, é para aquele que se diz discípulo e discípula de nosso Senhor, é para nós que cabe a responsabilidade de testemunhar o ressuscitado. Se fulano não testemunha, se Beltrano não testemunha, se Cicrano não testemunha, é o problema deles, mas eu e você, porque somos cristãos, porque somos discípulos, nós temos que testemunhar o ressuscitado. É a nós, é a mim e a você que cabe essa responsabilidade, não é para outro. Jesus fez questão de se manifestar aos seus discípulos. Ele podia ter se manifestado para o mundo todo, podia ter vindo, saído do sepulcro vazio ali, saído, a pedra rolou, e ele subir entre as nuvens e aparecer para que todos os povos da face da terra vissem ele ressuscitado. Não, ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, porque os apóstolos vão dizer, ele apareceu a Simão. Depois aparece para os 11, aparece para os discípulos de Emaús, se revela ali no partir do pão. Discípulos. Os discípulos, portanto, têm esse encontro com o ressuscitado. E porque tem um encontro com o ressuscitado, eles podem, então, ser testemunha. Mas para ser testemunha do ressuscitado tem uma condição. E qual é a condição para que eu e você sejamos testemunhas do ressuscitado? A primeira condição é essa, eu preciso ser discípulo do Senhor. Eu preciso seguir os seus passos. Como é que eu vou testemunhar algo que eu não conheço, que eu não experimento? Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu vou falar de alguém que eu nunca ouvi falar na minha vida? Como é que eu vou falar de alguém que para mim é um estranho? É como se fosse um forasteiro. Eu não tenho como falar, eu não tenho recurso, não tenho conteúdo para falar, se eu não convivo, se eu não sei daquela pessoa. Como é que eu vou dar testemunho daquela pessoa se eu não conheço nada da vida dela? Portanto, quando nós vivemos o discipulado, mergulhamos em Deus e queremos nos encher do seu amor e querer cada vez mais viver apaixonados por Jesus, conhecê-lo, através da sua palavra, através dos documentos da igreja, através da tradição da nossa igreja, enfim, queremos conhecer Jesus, experimentar Jesus. Quanto mais nós queremos, mais nós nos tornamos aptos a sermos testemunhas do ressuscitado. Mas não basta apenas ser apaixonado por Jesus e querer conhecê-lo. É preciso que o ressuscitado sopre sobre nós, porque é o Espírito Santo, é Ele que nos dá toda a segurança, toda a garantia e toda a capacidade e eficácia para testemunhar Jesus. É o sopro do ressuscitado. Veja, sem o sopro do ressuscitado, a gente não consegue testemunhar Jesus, porque o próprio Senhor vai dizer, Ele vos recordará tudo o que eu vos disse, Ele vos ensinará tudo, aquilo que vocês não se lembram mais, que eu falei, o que eu ensinei a vocês, o Espírito Santo vai fazer vocês recordarem. E não tenham medo na hora que vocês estiverem diante dos magistrados, das autoridades, não tenham medo do que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vos ensinará o que vocês devem dizer naquela hora. Portanto, é com o Espírito Santo que a gente testemunha o ressuscitado. Sem o Espírito Santo não há testemunho do ressuscitado. Com o Espírito Santo há testemunho da ressurreição. Sem o Espírito Santo não há testemunho da ressurreição. A conta é essa. A aritmética é essa, o cálculo é esse. Com o Espírito Santo tem testemunho. Onde está o Espírito Santo, há a proclamação de que Jesus está vivo. Aonde não está o Espírito Santo, só existe aquela talvez análise, o estudo, a pesquisa, mas a experiência pela fé com Cristo ressuscitado, não. Somente o Espírito Santo é que nos leva a tocar nas chagas do ressuscitado pela fé, pela mão da fé. E aí ele sopra, e esse sopro é exatamente que nos remete ao nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um nome, né? Além o Espírito Santo, mas qual é o nome dele no original, no hebraico? Ruá. E Ruá no hebraico, na sua origem, significa o espaço, significa aquele espaço entre o céu e a terra, aquele espaço na atmosfera entre o céu e a terra, onde nós
seres humanos circulamos, caminhamos, vivemos. Esse é considerado o ruá. Na linguagem semítica, o ruá seria aquela pradaria, aquela planície, aquele lugar aberto, onde o vento se manifesta. E ruá tem essa definição de sopro, de vento, vento impetuoso, sopro, respiração. É dito lá em Pentecostes que os discípulos estavam ali reunidos no domingo de Pentecostes, então veio aquele vento que invadiu aquele lugar, e as janelas se abriram, as portas se abriram, veio aquele vento e veio como línguas de fogo. O vento, o ruá, significa para nós exatamente essa liberdade, essa força do Espírito Santo, esse impacto do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, diz nosso Senhor. O Espírito Santo, ele tem liberdade para agir. O ruá, enquanto vento, significa isso, força, vento impetuoso. A força que vem em socorro à nossa fraqueza. Eu e você somos fracos. Não queremos, mas caímos em pecado. Não queremos, mas cedemos às tentações. Não queremos, mas quantas vezes tropeçamos na caminhada. Somos fracos, pobres, limitados. A palavra de Deus em Apocalipse vai dizer: lembra-te que és pobre, miserável, cego, nu. Assim sou eu, assim é você, meu irmão e minha irmã. E na nossa fraqueza, na nossa debilidade, a gente precisa do vento impetuoso para nos dar força em nossa fraqueza. Mas enquanto sopro, e aqui veja, Jesus, ele sopra. É mais que o vento, é o sopro. E o sopro, portanto, é aquilo que a gente tem de íntimo dentro de nós. O sopro não vem de fora, o sopro vem de dentro. Você sopra, vem de dentro. É da respiração. Inspirar e expirar vem de dentro. Portanto, quando Jesus sopra sobre aqueles apóstolos ali reunidos, ele sopra e diz: recebeu o Espírito Santo. Ele está dando àqueles homens algo que ele tem dentro dele. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que no número 646 do Catecismo da Igreja, que Jesus, quando da sua ressurreição, ele não ressuscitou como o filho da viúva lá de Naim, não ressuscitou como a filha de Jairo, não ressuscitou como Lázaro, porque esses três, na palavra de Deus, ressuscitaram, mas depois morreram. Eles morreram, ressuscitaram, Jesus tocou neles, eles ressuscitaram, mas depois morreram. Jesus não. Jesus, o catecismo vai nos ensinar que ele ressuscita, e vai usar essa expressão de um estado de morte para outra vida, além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Ensinamento da nossa igreja, sã doutrina. O corpo do ressuscitado é repleto do Espírito Santo. Portanto, quando ele sopra, o que eles estão recebendo é o sopro do ressuscitado. O Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. O sopro do ressuscitado invade aqueles homens, mas é um sopro que vem de dentro do ressuscitado. Portanto, é algo que diz de intimidade. Intimidade é uma palavra que sempre tem a conotação positiva, porque ela vem de intus, intus significa dentro de. Intimidade, portanto, quando eu tenho intimidade com você, a gente vive esse relacionamento, mas a partir de dentro da alma, dentro do coração. Intimidade, intimidade conjugal, intimidade familiar, intimidade com Deus. Qualquer tipo de intimidade. Você hoje está nessa quarentena em casa, você está vivendo na intimidade, no sagrado do seu lar e na intimidade da sua casa. Só Deus e você sabe o que está acontecendo aí agora. Eu não sei. Eu sei que alguma coisa está acontecendo aí na sua casa agora, mas eu não sei o que é. Eu não estou aí dentro. Eu não estou na intimidade da sua casa. Não estou dentro, mas você está. Jesus está aí. Portanto, a intimidade vai dizer de algo que está dentro. Jesus, quando ele sopra sobre aqueles homens, ele dá para eles algo que está dentro dele, para dizer para eles: eu estou com vocês, não preciso mais ter medo, não se sintam mais sozinhos, não se sintam mais desamparados, não se sintam mais abandonados, não precisem ficar mais tristes não, eu estou com vocês. No entardecer que vocês estão vendo, parece que as trevas vão dominar tudo, não tenham medo não, eu estou com vocês. Esse sopro do Espírito Santo, esse sopro de paz, esse sopro que vem nos garantir que nada deve ficar quebrado, nada deve ficar faltando, nada deve ficar fora do lugar. Este sopro do Espírito Santo vem para nos trazer a paz que Frei Raniero Cantalamessa nos ensinou, o diabo não consegue falsificar. Jesus quer soprar sobre nós nessa manhã, nessa adoração, quando estivermos adorando o Senhor, Ele ressuscitado quer soprar sobre nós.
Ele quer entrar em nossos lares pela tela da TV, pelas ondas da rádio, pela internet. Ele quer entrar em nossa casa e nos garantir isso. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Eu sei que vocês têm sofrido. Eu sei que vocês têm chorado. Eu sei que vocês têm padecido. Eu sei que vocês têm medo, tantas preocupações. Mas vocês não estão sozinhos. Eu sopro sobre vocês porque eu estou dentro de vocês agora. Eu convido vocês a uma vida de intimidade comigo. Por isso que eu faço questão de ressuscitar, aparecer a você. Porque você é meu discípulo, porque você é minha discípula. Porque você me ama, porque você sofre, mas continua fiel a mim. Porque você sofre, mas continua perseverando. Porque você sofre, mas continua na caminhada. Contra tudo e contra todos, você continua perseverando em mim. Na palavra, na sagrada escritura, na sã doutrina, você continua fiel. Por isso hoje, nessa manhã, eu quero me manifestar ressuscitado para você. Só para você. Jesus está falando isso para você agora, meu irmão. Soprando sobre você, para dizer, não se sinta mais só. Eu e você não temos mais direito. Como testemunhas da ressurreição, eu não tenho esse direito e você também não tem. De dizer, Deus me abandonou. Se você disser isso, você está fazendo a vontade do diabo, que é o pai da mentira. Porque dizer, uma testemunha da ressurreição, dizer Deus me abandonou, é dizer uma terrível mentira, uma grande mentira. E é a mentira que o diabo faz questão de incutir em tantas mentes e tantos corações, que Deus abandonou o seu povo, que Deus abandonou seus filhos e filhas, é mentira. Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos desampara. Ele vive, Ele está no meio de nós. Acorda, o teu Deus está vivo. Pode chorar sim, mas chora até a última lágrima. Mas quando não tiver mais lágrima para derramar, enxuga esses olhos aí, lava o rosto, respira fundo e proclama para fazer o inferno tremer até a última alicerce e diga, o meu Deus vive. Meu Jesus está vivo, aleluia, e aconteça o que aconteceu, eu estou no meio do entardecer, mesmo que eu esteja rodeado de trevas, até dentro da minha casa, trevas de pecado, de morte, de doença, do que quer que seja, eu vou continuar proclamando, nessa fagulha de luz que eu tenho, mas eu vou continuar proclamando, mesmo o diabo falando no meu ouvido, é mentira, não, você está um iludido, eu vou continuar dizendo, vou continuar falando, meu Deus está vivo, meu Deus está vivo, meu Deus está vivo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, aleluia, Ele não me abandona, Ele está aqui comigo agora. Isso é fé, é tocar em Deus pela mão da fé. E veja, um detalhe interessante, tudo isso que eu falei para vocês, já indo para o término dessa pregação. Vai ter um detalhe aqui que João vai trazer para nós, que Jesus então ressuscitado, quando aparece aos 11, eles estavam como, meus irmãos? Reunidos. Eles estavam ali reunidos. E Jesus vai aparecer para eles. Frei Raniero Cantalamessa vai ensinar também que o Espírito Santo, como Ruá, que esse lugar, essa pradaria, como eu disse para vocês, na palavra de Deus, até mesmo a igreja nas orações vai falando, né? Do Pai, pelo Filho, né? No Espírito Santo. A fórmula, né? No Espírito Santo. Então o Espírito Santo, muitas vezes é indicado como essa terceira pessoa da Trindade, esse lugar, o lugar do encontro com o ressuscitado. E Papa Francisco, aqui nessa exortação apostólica, né? Alegrai-vos e exultai sobre o chamado à santidade, né? Chamado à santidade no mundo atual, ele vai falar sobre esse espaço, esse lugar de encontro do ressuscitado, que é o próprio Espírito Santo. Ele vai dizer que esse lugar tem um nome, ele vai dizer que é a comunidade. Olha que bonito isso que diz o Papa Francisco, número 142, da exortação apostólica, alegrai-vos e exultai. A comunidade é chamada a criar aquele espaço teologal, onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado. Partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia nos torna mais irmãos e vai nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária. E aí ele vai falar dessas experiências com o ressuscitado a partir da palavra, a partir da Eucaristia. E vai dizer aqui no número 143 o Papa Francisco: contudo, essas experiências não são o mais frequente, nem o mais importante. A vida comunitária na família, aí você que está de quarentena agora como eu, em casa, a vida comunitária na família, na paróquia, na comunidade religiosa ou em qualquer outra comunidade, compõe-se de tantos pequenos detalhes diários. Assim acontecia na comunidade santa formada por Jesus, Maria e José, onde se refletiu de forma paradigmática a beleza da comunhão trinitária. E aí ele vai dizer
Papa Francisco, lembremos-nos como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos detalhes. O pequeno detalhe do vinho que estava a acabar em uma festa. O pequeno detalhe de uma ovelha que faltava. O pequeno detalhe da viúva que ofereceu as 2 moedinhas que tinha. O pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo se demore. O pequeno detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham. O pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha, enquanto esperava os discípulos ao amanhecer. E aí Papa Francisco conclui dizendo assim, número 145. A comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor, e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é o lugar da presença do ressuscitado, que a vai santificando segundo o projeto do Pai. Para mim, então, é a minha família, a minha casa, onde eu estou. Hoje eu estou de quarentena. Ali na minha família, com a minha esposa Rosini, com os meus filhos, a igreja me ensina, a partir dessa exortação apostólica, que ali na minha casa é o lugar da manifestação do ressuscitado. E eu preciso estar atento aos pequenos detalhes, detalhes de amor. Portanto, testemunhar o ressuscitado é viver esse amor, testemunhar o amor em detalhes. Quero perguntar a você aí na sua casa, qual é o detalhe de amor que está faltando aí para vocês viverem, serem testemunho do ressuscitado? Marido e mulher um com o outro, está só brigando, xingando um ao outro? Cadê o detalhe de amor? Cadê o testemunho do ressuscitado? Pais e filhos dentro de casa. Mas para mim também é a canção nova. A canção nova para mim, porque eu sou membro dessa comunidade, também para mim a canção nova é o lugar da manifestação do ressuscitado. Em cada irmão que está aqui trabalhando atrás da câmera, meus irmãos que cantam, que tocam, no ministério de cada um, no serviço de cada um, no testemunho de santidade de cada um, eu posso tocar no ressuscitado. A comunidade, quando a gente vai cuidando uns dos outros, o ressuscitado se manifesta. Por isso que Jesus vai aparecer para eles, e eles estavam ali reunidos, sim, com portas trancadas, mas juntinho. Estamos com medo, mas nós estamos juntos. Estamos sofrendo, mas nós estamos juntos. Estamos padecendo, é verdade, mas nós estamos juntinho. É isso, ficar juntos. Agora, meus irmãos, é tempo de unidade. Eu vejo hoje um país dividido, hoje eu vejo um mundo dividido. E Jesus já nos adverte que tudo que está dividido não subsiste, não permanece. Onde há divisão, desculpa a expressão, Satanás deita e rola. Uma comunidade dividida, ela se perde. Uma igreja dividida, ela se perde. Uma sociedade dividida se perde. Um mundo dividido também se perde. O Senhor nos quer reunidos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta dor, o que a gente pode fazer para promover a unidade? Gestos concretos de amor. O que eu posso fazer hoje para aliviar a dor do meu irmão? O que eu posso fazer hoje para ser testemunha do ressuscitado de forma muito concreta, com esse gesto de amor? E veja, o ressuscitado não espera de nós outra coisa a não ser o amor. Tanto isso é verdade que um pouquinho mais para frente, lá em João 21, Jesus ressuscitado vai ter uma conversinha com Pedro, tete a tete, face a face. E Jesus faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E ele vai responder: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Hoje Jesus está dizendo isso a mim e a você. Tu me amas? E o que a gente vai dizer para o ressuscitado? Daqui a pouco a gente vai adorar o Senhor, e é a oportunidade única que a gente tem para dizer ao Senhor o quanto nós o amamos. Eu quero terminar essa pregação lendo aquilo que o nosso pai fundador escreveu nesse livro maravilhoso que você pode adquirir, loja.cançãonova.com, ou ligar no 0 operadora 12 31 86 2600. Agora meus olhos te viram. É um livro que fala sobre adoração. E Padre Jonas escreve aqui algo muito bonito nesse livro. Vale a pena se adquirir esse livro. E nesse livro o Padre Jonas fala o seguinte, veja só. Ele diz, já vamos adorar nosso Senhor. E diz assim, Padre Jonas escreve: Jesus escolheu a forma de alimento, porque assim Ele se faz um conosco. Não nos desampara, não nos abandona, Ele está com a gente. O corpo e sangue que recebemos na Eucaristia já é o corpo ressuscitado de Jesus. Para nós é invisível, nossos sentidos não captam, mas Jesus está ali. Porém, o mais importante é que de tanto nos alimentarmos do corpo ressuscitado de Jesus, nosso corpo vai ficando impregnado de ressurreição. É isto que Jesus nos fala. Quando Ele vier no último dia, se estivermos mortos e sepultados, nossa carne irá ressuscitar, aleluia.
Isso acontecerá porque nos alimentamos de ressurreição durante a nossa vida. Em seu pontificado, o Papa João Paulo II proclamou um ano eucarístico com o tema Eucaristia, fonte e cume da missão da igreja. Embora o corpo do Papa estivesse bem enfraquecido, o que o mantinha firme era a Eucaristia. Além de celebrar com muita fé, presta atenção nessa expressão que o Padre Jonas usa. O Papa São João Paulo II tomava verdadeiros banhos de Eucaristia, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus daqui a pouquinho vai estar aqui entre nós. Eu e você somos chamados a tomarmos um verdadeiro banho de Eucaristia. Nesse tempo de quarentena, a gente é convidado, na adoração que a gente faz, não posso ir na minha capela, não posso adorar Jesus na igreja, adora online. Tem aí no Canção Nova Play, tem tantos sites aí, procura no YouTube, adore a Jesus. Adore a Jesus ao vivo, a cores ali pela internet. Adore o Senhor e tome um banho de Eucaristia. Adore agora, pela tela da TV, pelas ondas da rádio, adore. Quanto mais você adorar, mais você vai tomar banho de Eucaristia e vai ser alguém impregnado de ressurreição. É tempo de sermos impregnados de ressurreição, porque somente impregnados de ressurreição iremos nos preparar bem rumo a Pentecostes, para o batismo no Espírito Santo. E eu termino com esse breve pensamento. Enquanto eu preparava essa pregação, não sei porque veio na minha mente, daqui a pouco, dia 10 de maio, não é isso? 10 de maio. 10 de maio vai ser dia das mães. Daqui a pouquinho, 10 de maio, dia das mães. E minha mãe já não está mais viva, não está mais aqui, está lá no céu. Vai fazer 4 anos que minha mãe foi para a eternidade. E eu sempre digo isso, que dia das mães para mim é um dia difícil, porque apesar de eu ter que ficar bem firme por causa da minha esposa, que é mãe, meus filhos fazem festa com a esposa, eu tenho que manter a carinha boa, mas só Deus sabe como é que fica meu coração no dia das mães. Nesse dia, de forma especial, bate uma saudade da Dona Sula, gente. No dia das mães bate uma saudade tão grande da minha mãe. E quando eu preparava essa pregação, sabe, gente, eu pensava na Dona Sula. Eu ficava pensando na Dona Sula, na minha mãe. E eu imaginei a seguinte cena: Jesus dizendo para mim: olha, por alguns instantes eu vou mostrar a tua mãe aqui ressuscitada, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4,14: estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também em Jesus juntamente convosco, nos colocará ao lado dele. Estaremos ressuscitados e ao lado do Senhor. Eu imaginei Jesus, me passou esse pensamento, Jesus por um momento dizendo assim: eu vou mostrar a tua mãe ressuscitada. E naquele dia das mães, dia 10 de maio de 2020, eu ali diante da Dona Sula, e Jesus disse assim para mim: olha, você só vai ter a chance de falar uma coisa, uma frase para sua mãe, e depois disso ela vai desaparecer. Eu fiquei imaginando essa cena, e eu fiquei pensando, a Dona Sula aparecer para mim, ressuscitada, depois de 4 anos de saudade que eu estou vivendo da minha mãe, no dia das mães, coração apertadinho, morrendo de saudade. Você acha, meu irmão, que eu ia ser besta de chegar para minha mãe, ela aparecendo para mim, eu fosse dizer uma frase só? Eu ia chegar para ela e dizer assim: mãe, faz aquele bolinho de arroz que só a senhora sabe fazer, que eu amo tanto. Eu ia chegar para minha mãe, tendo a oportunidade de falar só uma coisa para ela. Eu ia dizer: mãe, olha, passa minha roupa, porque a senhora passa muito bem minha camisa. Ou eu ia dizer alguma coisa do tipo: mãe, teus netos estão bem, a tua nora está bem também, viu? Está tudo bem aqui. Você acha que eu ia perder tempo de dizer isso para minha mãe? Meus irmãos, se eu tivesse a oportunidade de dizer algo para minha mãe, eu posso dizer no dia das mães, porque ela está aqui no meu coração, pelo amor que eu tenho por ela e pela saudade. Mas naquela hora ressuscitada, aparecendo para mim, eu só ia dizer uma coisa para minha mãe: mãe, eu te amo. Jesus ressuscitado, Ele está vivo, dentro de instantes vai estar aqui no meio de nós. Você tem direito de pedir emprego, pedir saúde, pedir dinheiro, pedir conversão de filho, pedir o que você quiser. Você tem o direito de pedir o que você quiser, peça. Mas saiba que esse Deus vivo está perguntando para você: tu me amas? Deus está vivo. Ele está agora, vai se manifestar diante de nós. Ele só espera uma coisa: ressuscitado, o nosso amor. Ame Jesus, seja apaixonado por Jesus cada vez mais e mais, meu irmão. É isso que vale a pena. E assim a gente vai ser testemunha do ressuscitado. Você quer ser impregnado de ressurreição? Ame Jesus.
Ame Jesus. Desculpa falar, não é o tanto que a gente ora em línguas, não é o tanto que a gente tem visão, não é o tanto que a gente usa os dons carismáticos, não é o tanto que a gente canta, toca, reza, prega. Não é isso, isso tudo é detalhe, é acessório. O que vai mesmo dessa chancela, esse carimbo de que somos testemunhos de Jesus é uma coisa só: o quanto nós o amamos. Se hoje por alguma razão, meu irmão e minha irmã, o ministério vai cantar, e eu peço que você agora feche seus olhos. E se por algum motivo, por causa do desemprego, da geladeira vazia, do sofrimento, da crise no governo, crise da saúde, crise política, crise financeira, crise, se no meio desse entardecer, se o desespero bateu, síndrome de pânico, depressão, casamento em crise, filho nas drogas, ideia de suicídio, tanta coisa, tudo bateu agora ao teu redor, tédio, pandemia, não sei mais o que. Se no meio desse entardecer, você está aí desanimado, cansado, frustrado, tenha coragem agora de dizer para o Senhor ressuscitado: Senhor, enche o meu coração de ressurreição. Senhor, sopra sobre mim agora. Eu preciso do teu sopro, o sopro do ressuscitado. Ressuscita meu coração. Ressuscita meu coração para que aconteça o que acontecer, eu sempre diga: eu sou apaixonado por ti, eu te amo, Jesus. Sim, o Senhor está vivo. Dai-me um coração ardente de amor por ti. Senhor, dai-me um coração cada vez mais e mais apaixonado por ti. Você cansado, você desanimado, você entristecido, peça agora e nessa adoração. Se você arrefeceu por alguma situação no teu amor a Jesus, peça agora, mesmo que as portas da tua casa estejam trancadas. Ele vai entrar, Ele vai soprar sobre você, para que nada esteja quebrado, nada esteja faltando, nada esteja fora do lugar. Senhor, vem com teu Espírito e ressuscita nossos corações nessa manhã. Dai-nos um coração profundamente apaixonado por ti. Que não percamos mais tempo, que possamos nessa adoração dizer a ti o essencial: eu te amo, Jesus, tu estás vivo em nosso meio, e por isso eu posso confiar. Amém.